ansioso. O coração dele, eu estou sentindo, estou ouvindo. Muito bem. Então, uma boa tarde a todos e todas, todos. É uma satisfação enorme iniciar os trabalhos desta tarde de hoje, do dia 6 de 3 de 2026, onde nós realizaremos a defesa de mestrado do doutorando, do mestrando, né, aspirante a doutor, Haroldo dos Santos Alves. Me chamo Erenildo João Carlos, e na tarde de hoje nós temos a grata satisfação de compartilhar esse momento, além dos familiares, amigos, membros do grupo. Nós temos a grata satisfação da permanência dos nossos convidados que comporam a banca examinadora desde a qualificação, né, da dissertação do Haroldo, o professor Dorival Gonçalves Fernandes, da UFCG, examinador externo, o Marcos Ângelo Miranda, aqui da UFPB, a professora Aline Maria Batista Machado, também da UFPB, do PPGE, e nós temos aí o professor doutor Antônio da Silva Campos Júnior, Universidade Federal de Campina Grande. Nós agradecemos pelo aceite, pela permanência na banca examinadora, desde o período da qualificação até o momento. E hoje nós temos esse ritual de conclusão dos trabalhos de investigação, de pesquisa do Haroldo, que se iniciou há aproximadamente 2 anos atrás, e que, com o passar do tempo, foi se delineando o seu objeto, e que hoje ele tem a satisfação de dar o fechamento, né, após o exame de qualificação, cujo título é o Discurso de Negação da Educação Escolar da Extrema-Direita em Redes Sociais no Brasil, com recorte 2018-25. Uma análise à luz da arqueologia de Michel Foucault. Então, eu quero, antes de passar a palavra para a banca examinadora, né, agradecer o programa de pós-graduação em educação pelo apoio que vem dando aos trabalhos desenvolvidos por Haroldo, na pessoa do professor Marcos, e também agradecer a colaboração do grupo de pesquisa GPDIV durante esse percurso, tanto quanto as colaborações dos professores da linha de pesquisa de Estudos Culturais da Educação. Então, hoje nós iremos ouvir aquilo que o Haroldo não disse na qualificação, que foi, sobretudo, o resultado da análise, né? Da análise que ficou pendente na qualificação. Hoje vocês terão a oportunidade de ouvir, né? A banca já leu o material, quem está acessando hoje essa informação pela primeira vez, vai ter assim, a satisfação de ouvir o resultado desse processo investigativo realizado pelo professor Haroldo, da Educação Básica e discente do nosso programa da linha de pesquisas estruturais da educação. Okay? Então, os trabalhos eles serão desenvolvidos na tarde de hoje com a apresentação, com esse caráter de defesa do Haroldo, seus achados de pesquisa, do seu objeto, e posteriormente nós teremos aí, após uma fala de 20 a 30 minutos, um pouquinho mais, né, se for necessário, do Haroldo, a escuta atenciosa das apreciações que cada um dos membros da banca examinadora queira, né, comunicar na tarde de hoje. Então, cada um ficará com esse intervalo de tempo também, de 20 a 30 minutos
para exercer a sua fala. Ok? Então, eu passo diretamente a palavra agora para o Haroldo iniciar a sua defesa. Boa tarde a todos e a todas. Todos conseguem me ouvir? Eu vou apresentar, vou abrir aqui a apresentação do slide. Acho que todos conseguem visualizar o slide. Tranquilo, Tudo pode ok? seguir. Então, beleza. Então, dando início ao trabalho, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos e todas, especialmente da banca, né, dos professores titulares, que é o professor Dr. Dorival Gonçalves, o professor Dr. Marcos Ângelo, a doutora Mini Maria, e também os que não puderam estar aqui presentes, mas, na verdade, tem o professor Antônio da Silva, que está aqui conosco, que ele é suplente, e temos a satisfação de tê-lo aqui conosco, e a doutora Evelyn e Maria Eulina, que não estão aqui presentes nesse momento, mas fazem parte do grupo de professores suplentes. Então, dando início à apresentação, então, o título da minha pesquisa, né, da minha dissertação, é o Discurso de Negação da Educação Escolar da Extrema-Direita em Redes Sociais no Brasil, um recorte de 2018 a 2025, uma análise à luz da arqueologia de Michel Foucault. É importante avisar que esse trabalho já foi apresentado na banca de qualificação, como o professor Enildo já compartilhou, e por conta disso, a parte introdutória, alguns capítulos, eu irei apenas trazer como uma forma de contextualizar quem está aqui presente, mas o foco será direcionado para os resultados do processo de escavação. A banca pode perceber que houveram algumas alterações na estrutura do texto. Então, o capítulo 1, que são as considerações iniciais sobre o projeto de pesquisa, sobre o objeto de pesquisa, problematizações justificativas. Então, houve uma pequena mudança, né, no título aí do capítulo. E aí, de imediato, eu já compartilho, né, o que foi que motivou a justificativa para dar início a essa pesquisa, né, que foi a experiência como professor na rede privada de ensino, que eu identifiquei, e tenho identificado até os dias de hoje, um aumento significativo do comportamento, né, violento de alunos e expressões, né, simbólicas relacionadas à extrema-direita, o que me provocou uma preocupação e que motivou a realizar a pesquisa. A relevância social e política da educação escolar na construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária, que, a partir dos achados aí da pesquisa, demonstra que essa educação escolar vem sendo negada e atacada no decorrer, né, dos últimos anos, e se trata de um objeto de investigação no campo dos estudos culturais da educação, né, já que hoje nós vemos que a educação ela também está relacionada com uma série de relações de poder. Então, partindo para os aspectos, né, introdutórios, o objeto da pesquisa, né, é analisar como o discurso negacionista acerca da educação escolar pela extrema-direita se forma e se propaga nas redes sociais. Então, o objeto ele é extremamente importante, porque a partir do objeto que irão derivar, né, os outros, toda a parte da pesquisa. Então, o objeto enunciado, como nós chamamos na linguagem arqueológica, ele tem essa função. Então, o núcleo do objeto, que é a partir do próprio objeto, né, que é o discurso negacionista da educação escolar da extrema-direita, os constituintes do objeto, que é a educação escolar e extrema-direita, nós dedicamos um capítulo específico para fazer, né, uma discussão teórica a partir da educação escolar e extrema-direita, e nós temos aí a instância, que são as redes sociais, que é o nosso corpus de pesquisa, como já foi demonstrado anteriormente. A análise arqueológica do discurso, essa é a nossa caixa de ferramenta teórico-metodológica, que foi utilizada
para realizar, né, no caso, a construção do objeto. A partir da construção do objeto, nós tivemos, então, o mapeamento, a análise e a descrição, que são as principais etapas desta análise. A questão problema, que é exatamente a pergunta do qual nós tentaremos responder, que elementos enunciativos constituem o discurso negacionista da educação escolar, promovida pela extrema-direita nas redes sociais do Brasil, e o objetivo geral, que é analisar o discurso negacionista da educação escolar promovido pela extrema-direita nas redes sociais do Brasil. Eu quero destacar os objetivos específicos, porque no documento recebido pelos professores houve uma alteração nos objetivos específicos. Isso ocorreu devido à necessidade de se alcançar aquilo que se foi proposto, até diante também, né, do tempo que nós tivemos para conseguir construir e elaborar essa pesquisa. Então, houveram algumas alterações em que, primeiro, nós buscamos explicitar a singularidade dos constituintes temáticos do objeto de pesquisa, que são aqueles que estão presentes no objeto, educação escolar, extrema-direita, mapear as fontes, tendo em vista a constituição do corpus. Então, foi feito o mapeamento dessas fontes, para que pudéssemos obter o corpus de pesquisa. Vocês verão na frente que teremos fontes reitoras e fontes derivadas, identificar no conjunto das fontes mapeadas aquelas correlacionadas aos constituintes do objeto de pesquisa. Então, essas fontes mapeadas, elas devem estar, a partir da análise arqueológica, relacionadas ao objeto, analisar as fontes selecionadas que constituirão o corpus da pesquisa. Então, a partir das fontes reitoras, nós chegamos até as fontes derivadas, que foi o corpus da nossa pesquisa, reconhecendo as fontes, as séries de signos que apontam os elementos constitutivos do discurso negacionista. 6. Caracterizar séries de signos, tendo em vista descrever as séries enunciativas que constituem a ordem do discurso negacionista. Já eu vou explicar, né, o que são essas séries de signos e essas séries enunciativas. E sistematizar os achados constitutivos da ordem do discurso negacionista da extrema-direita, que aí foi representada a partir das árvores de derivação, que vocês verão também mais à frente. Então, chegamos aqui ao capítulo 2. O capítulo 2, ela faz uma discussão, né, uma apresentação do que foi mapeado, né, na pesquisa. Então, nós tivemos aí, inicialmente, o mapeamento de 7 artigos no Google Acadêmico, utilizando sempre, né, os elementos constituintes do objeto na hora da pesquisa, os descritores, como negacionismo, educação escolar, e nós chegamos a 7 artigos, até como uma forma também de trazer uma discussão atualizada, né, e o que está sendo discutido sobre a extrema-direita na academia. O grupo de pesquisa, eu juntamente com o professor Enildo, com o grupo de pesquisa, foi uma observação também pelo professor Marcos, nós tentamos realizar uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o metaverso discursivo, que eu trouxe ele como metáfora, já que o corpus da nossa pesquisa foram as redes sociais, então nós entendemos que havia necessidade da gente tentar discutir, elaborar uma forma de sistematizar essas redes sociais, né, o discurso presente nas redes sociais. E nós estamos falando também de um ambiente que não necessariamente está lidando com a verdade, mas está lidando com uma série de postagens, né, voltadas com fake news, enfim, e que foi necessário a gente tentar sistematizar, principalmente a partir do algoritmo, né? Então, o algoritmo, ele tem, nós vimos como uma centralidade nesse processo de investigação, de escavação nas redes sociais. Mapeamento das fontes reitoras, que são os próprios projetos de lei. Nós selecionamos 10 projetos de lei, a partir de uma busca que foi feita no Google Acadêmico, utilizando como descritores os constituintes temáticos, usando ali no site da Câmara, os descritores educação, doutrinação, e a partir daí nós obtemos 96 resultados. Desses 96 resultados, nós selecionamos 10 projetos de lei, e esses 10 projetos de lei, eles foram ali, esse recorte a partir entre 2018 e 2025, porque eu estou trazendo isso como muito importante, porque foi através do projeto de lei que nós chegamos exatamente ao nosso corpus de pesquisa, que foram as redes sociais, foi onde nós chegamos ao perfil dos deputados, perfis dos deputados, e nós analisamos o que esses deputados estavam postando em suas redes sociais,
principalmente aí nas redes sociais X e no Facebook. E aqui nós temos um esquema, né, do metaverso da extrema-direita. Nós organizamos esse metaverso a partir, né, de roteiristas, protagonistas, dispositivos de circulação e público-alvo. Eu não vou aprofundar agora, porque lá no finalzinho eu vou trazer como resultado, né, o que gerou a partir do metaverso discursivo, mas é importante entender que as redes sociais têm uma peculiaridade. Normalmente, o que é postado nessas redes sociais não é necessariamente para veicular verdades ou veicular informações verdadeiras, mas sim buscar engajamento, né? Então, as funções do algoritmo nessas redes sociais, né, ele tem o objetivo é causar esse engajamento. E esse engajamento vai ter a formação, por exemplo, que eu discuto no texto, da criação dos filtros bolha, né, que são essas bolhas sociais, as câmaras de eco, e a liberação do polo de emissão, que é esse contexto hoje em que as mídias tradicionais, TV, rádio, perderam centralidade, e hoje quem tem essa centralidade são principalmente redes na internet, como YouTube, influências e tal. E não podemos esquecer o contexto das plataformas, né? Como esse contexto das plataformas? Plataformas ali representadas como Big Techs, grandes empresas de tecnologia, né? No nosso caso, nós selecionamos o X e o Facebook, e nós estamos falando aí de grandes corporações, que está correlacionado com a discussão neoliberal, e tá relacionado também com uma discussão de como esse discurso ele é dispersado para atender, né? Ocorre a dispersão desse discurso para atender, por exemplo, interesses dessas Big Techs, inclusive elegendo candidatos, como alguns aqui já podem ter presenciado. Antes de discutir, de entrar nos resultados propriamente dito, não podemos deixar de fazer uma breve discussão sobre o que é o signo arqueológico, já que o signo arqueológico foi importante, ele é importante porque foi feito um mapeamento desse signo arqueológico. O signo arqueológico é exatamente o que é dito ali nas fontes. E aí é importante dizer que a análise arqueológica do discurso ele parte da linguagem. Essa linguagem não é necessariamente escrita, né? Tem imagens, fala, enfim. Mas o signo arqueológico é aquilo que está sendo falado, está sendo discutido sobre o negacionismo da educação escolar. E aí, esse signo arqueológico, que ele vai provocar, ele vai propor, vai conseguir realizar algum tipo de saber, tem ali a referencialidade, que é exatamente isso que é dito, tem a materialidade, que são um conjunto de regras, de regularidade com que ele aparece, por exemplo, no campo jurídico, no campo religioso, a própria posição do sujeito, que foi um dos achados importantes aqui da nossa pesquisa, que foram esses sujeitos enunciadores, e a gente traz aqui esse sujeito como o sujeito da extrema-direita, e que ali ele é o protagonista e ele exerce diversos papéis, pastor, deputado, enfim, nós iremos discutir, e o campo associado, que são os elementos que se relacionam com o signo arqueológico, por exemplo, escola sem partido, né, o conservadorismo, né, o liberalismo. E por que eu estou trazendo isso? Porque será muito visto agora no processo da análise. Temos aqui os constituintes temáticos, foi o capítulo que nós discutimos, por exemplo, sobre o negacionismo, no ambiente escolar, entendendo a escola aí como esse espaço de produção da ciência, produção de conhecimento, e como ela é atacada a partir desse espaço de produção de conhecimento, porque durante o mapeamento lá das fontes reitoras, né, dos projetos de lei, nós vimos vários projetos, por exemplo, alterando a LDB para proibir, por exemplo, o uso de ensino utilizando termos como comunismo, socialismo em sala de aula, né? E essas alterações na LDB, a gente observa que é uma estratégia da extrema-direita como uma forma de fragilizar as instituições. E aí nós realizamos uma discussão no texto a partir de várias concepções da educação e, principalmente hoje, o que vem sendo mais atacado é essa pedagogia crítica e essa abordagem pós-crítica, porque faz uma análise crítica da realidade. E aí eu trouxe alguns autores discutindo sobre a extrema-direita no processo da construção do trabalho, e aí essa extrema-direita sendo discutida ali como a atual fase do processo neofascista, do pós-guerra, né, chegando à direita extremista,
até a extrema-direita, que ela é dividida numa direita ultra-radical, que rompe com as instituições democráticas, e a direita radical, que a gente observa que é mais ou menos parecida com a nossa realidade aqui no Brasil, que ela dialoga com as instituições democráticas com a finalidade de poder implodi-la de dentro para fora, fragilizando as instituições. E aí nós temos aí essa discussão a partir desses autores. E aí nós chegamos à análise e descrição dos achados, que são exatamente os resultados da pesquisa. Aí vem a análise feita nas redes sociais, nós escolhemos duas plataformas, o Facebook e o X. Essa escolha não foi feita de forma aleatória. O X hoje concentra boa parte do perfil de políticos, de deputados. Existe uma atuação muito grande. E aí houve um questionamento até na banca, por que o Facebook e não o Instagram? Acho que foi até foi um ponto que o professor Dorival, e aí traz, além do número de usuários, que não bate, óbvio, outras redes sociais, mas tem ocorrido uma fragilização das diretrizes de segurança dessa plataforma. O que seriam essas diretrizes de segurança de privacidade? Muitos dados são capturados, muitas vezes, sem o conhecimento do usuário. E nós vimos também que o Facebook hoje concentra a maior parte do público de adultos e idosos, né? É um dado interessante para esse processo de formação desses filtros bolha e câmaras de eco. No momento que eu fui seguir lá os deputados, eu criei um perfil limpo, já com o objetivo mesmo de não receber publicações de outros perfis, e a pesquisa focou em perfis de deputados. Eu coloquei as duas tabelas, a tabela, né, do número de postagens, o número de resultados que foram obtidos com o descritor doutrinação e educação no Facebook e no X. Eu vou mostrar já já. No X, eu consegui usar a inteligência artificial, o Grok, para conseguir o valor absoluto de postagens, mas eu não consegui fazer isso no Facebook, já que ele não tinha essa função. Eu tive que ir de perfil em perfil, colocando os descritores, educação e doutrinação, para conseguir achar essas postagens. Um ponto importante também das fontes reitoras, que foram os projetos de lei para chegar a esses deputados, é que foi feito um mapeamento dos signos, das séries de signos, por exemplo, doutrinação, anticomunismo, antissocialismo, por exemplo, teve também ali a presença da palavra-chave, perdão, da série de signo, correlacionado ao próprio processo de negação da escola, e isso eu fui analisando, fui filtrando as postagens a partir dessas séries de signos que foram encontradas. E aí nós tivemos o corpus, que foi quantificado em duas tabelas, e foram selecionadas duas publicações, tanto do Facebook quanto do X, exceto vídeos, já que nós não tínhamos tempo hábil para poder discutir, fazer uma análise mais aprofundada sobre os vídeos. E aí, quando eu comentei anteriormente sobre a posição dos sujeitos dessas séries de signos, perdão, esse ponto aqui foi algumas postagens que eu recebi de outros perfis com temas relacionados a anticomunismo, violência contra o judiciário, demonstrando meio que uma tendência do algoritmo. Aqui eu tenho a tabela das postagens no X, tendo aí, por exemplo, o Gustavo Gayer como um dos deputados com maior engajamento, e aqui, né, o número de postagens que ele fez com a palavra-chave educação e com a palavra-chave doutrinação. E nós temos aqui as postagens no Facebook, e obviamente aqui com os números de seguidores, e aí destaque aqui para Gustavo Gayer, com 1.446.000, e aqui com os resultados. Eu quero só chamar a atenção que o documento que vocês receberam, houve uma duplicação nas tabelas. Isso daí, acredito que foi na hora de formatar o documento, mas no arquivo que o professor Enildo mandou, já com a parte da formatação e correção, eu já mandei a tabela correta. E aí vamos aqui, o perfil, como eu tinha dito anteriormente. Quando você analisa o perfil desses deputados, nós encontramos a posição do sujeito da extrema-direita representado por esses papéis, vamos tentar entender assim: o cristão, o patriota, o pai de família, de direita, conservador, armamentista.
E, assim, a gente necessitaria a pesquisa mais aprofundada para entender se aquelas pessoas que compartilham e que seguem esses perfis, eles também, né, compactuam com esses mesmos, ou têm esses mesmos papéis. E aí nós vamos agora ver, vocês irão visualizar os resultados dessa, dessa análise, né? As postagens do deputado Evaí focam sistematicamente, né, na doutrinação das escolas e universidades, vistas como espaços de fomento de ideologias comunistas ou contra os valores da família. Vocês vão ver aqui na figura 11, que eu vou mostrar já já, o lançamento da Frente Parlamentar de Defesa da Educação sem doutrinação. Na figura 12, vocês vão ver ele fazendo uma crítica, dando a entender que Lula ele promove a ideologia de gênero e é contra o homeschooling em escolas cívico-militares, é que a gente já começa a trazer também os campos associados como uma proposta de educação da extrema-direita. Na figura 13, o deputado sugere que escolas e igrejas são vítimas de doutrinação marxista, então, a partir daqui, nós já conseguimos escavar algumas séries enunciativas. Essas séries enunciativas, por exemplo, da vitimização, eles se colocam como vítima de uma escola que está ali cheia de professores marxistas, ou que existe um processo de doutrinação, e que é algo a ser combatido, né? E na figura 14, nós temos aí, por exemplo, isso se estendendo para o Enem. Aqui nós temos as postagens, né, o lançamento aqui da Frente Parlamentar, ele relacionando o governo Lula à ideologia de gênero, ele trazendo aqui uma crítica, né, dizendo que as igrejas e escolas hoje são vítimas de doutrinação marxista, e aqui nós temos uma postagem fazendo uma crítica a um repórter sobre a relação com o Enem. O Cabo Gilberto, que foi o deputado que nós fizemos o mapeamento lá dos projetos de lei. Na análise da atividade das redes do Cabo Gilberto, nós temos ali, né, no Facebook, 11 postagens sobre doutrinação. No X, encontramos 25 sobre educação, mas nenhuma menção sobre a doutrinação. Então, no X, vocês vão ver ali na figura 15 e na figura 16, que ele faz uma crítica ao governo do Estado, que ele faz uma crítica ao governo federal por manter as escolas fechadas durante o período da pandemia, né, demonstrando, né, essa questão do negacionismo da ciência, por exemplo. O Facebook concentra mais posts sobre doutrinação, e na figura 17, ele faz uma crítica, por exemplo, a um projeto de educação sexual de uma escola, aqui no Facebook. Aqui são as postagens que ele pede que as escolas voltem a funcionar durante a pandemia. Aqui ele faz uma crítica à educação sexual ensinada nas escolas, e que existe a necessidade meio que de uma retomada das escolas cívico-militares, que também está lá nas árvores de derivação, como campo associado, como um projeto de educação da extrema-direita. Temos aqui o Gustavo Gaia, que aí ele pega, né, alguns elementos centrais aí da série de signos foram mapeados: a doutrinação, oposição à ideologia de gênero nas escolas, retórica anticomunista, incentivo à vigilância e denúncia de professores, apoio a modelos alternativos como escola sem partido e homeschooling. Aqui nós chegamos a duas séries enunciativas, que é da equiparação e da intimidação. O que seria essa equiparação? É comum nas postagens sempre eles equipararem professores apoiadores do Hamas, educação no Brasil, a política no Brasil com a Venezuela, comunismo com totalitarismo, de uma forma bastante equivocada, sem fontes e sem nenhum tipo de legitimidade. E aí aqui eu trouxe as postagens que ele traz da criação do segundo seminário sobre doutrinação ideológica no ensino. Ele tem um projeto que cria o Dia da Doutrinação Ideológica, e esse é um dos deputados mais atuantes hoje nesse processo de engajamento contra a doutrinação nas escolas. Aqui são as postagens no Facebook, onde ele compara aí a Venezuela, a crise na Venezuela, com o sistema político aqui no Brasil, e aqui ele mostra como foi protocolado o projeto de lei criando o Dia da Doutrinação Escolar, e aqui
ele traz, eu compartilho a série iniciativa da intimidação, já que vocês vão observar que vários deputados se colocam como meios para intimidar os professores a partir de canais diretos para denúncia, como pessoas que, com projetos de lei para aplicar penalidades e penas administrativas a esses professores, e nós chegamos aí à série iniciativa da intimidação. Temos o Capitão Alden, que ele também compactua, né, o perfil dele, tanto no X quanto no Facebook, é muito parecido com Gustavo Gaia. E aí nós temos aí, presente nas postagens do deputado Alden, as séries iniciativas da doutrinação, vitimização, equiparação e intimidação, trazendo como alternativa, no campo associado aí, a proposta de homeschooling, a proposta de escolas cívico-militares. Aqui a postagem que ele traz no X contra a doutrinação, aqui a participação deles na Comissão da Educação no Congresso, aqui também uma foto dele com o Gustavo Gaia na Comissão da Educação, trazendo aí como se fosse uma espécie de guerra cultural contra a doutrinação. E aqui nós temos o projeto de campanha dele no Facebook contra o pronome neutro, ensino domiciliar, os colégios, né, cívico-militares, a moral e cívica, o retorno da moral e cívica como campo associado, como nós já discutimos anteriormente. Chegando aí na reta final de postagens agora, né, voltadas principalmente ao projeto de escola sem partido, né, e fazendo uma campanha mais forte contra a ideologia de gênero, nós temos aqui as postagens do deputado Kim Kataguiri, onde vocês podem observar, entre as propostas da educação, ele traz aí a legalização do homeschooling, né, a proibição da ideologia de gênero, do pronome neutro, e aqui também entra nas séries enunciativas da intimidação, no caso da vitimização, da equiparação, e aí nós temos também a questão da doutrinação. A equiparação aqui, ele, com um estudante, uma foto de um estudante junto com o Nicolás Maduro, e aqui também a deputada Bia Kicis, defendendo o homeschooling, vou mostrar aqui as postagens, e fazendo críticas à doutrinação nas escolas, né? Vejam que o signo, a doutrinação é muito presente, né? Anticomunismo, antissocialismo é muito presente, a questão da educação domiciliar, e esse ponto aqui, essa postagem desse garoto com a farda dos pracinhas da Segunda Guerra, foi contra um professor que estava com a camisa do Che Guevara, e ele vai para afrontar esse professor, a escola demite, e ela traz uma postagem chamando o professor de esquerdopata, que esse professor deve ter sido demitido mesmo, e aí reforçando essa questão das séries enunciativas. Finalizando, temos aqui o Giga Peixoto, que, no caso, no X, nós encontramos duas postagens dele, mas não encontramos postagens no Facebook. E aqui nós temos uma postagem dele reforçando, né, a questão do homeschooling, fazendo uma crítica ali com todos à ideologia de gênero, e aqui embaixo ele faz uma crítica a uma professora e um alerta sobre a doutrinação nas escolas. Qual é o resultado de todas essas postagens, das séries de signos, das séries enunciativas que nós chegamos? É importante salientar que dos 10 deputados, 3 não tinham o perfil, mas eles não tinham postagens dentro dos critérios que foram colocados, que foi o caso do Jonathan, do deputado Valdir, e nós discutimos também o deputado Jurandir, que ele foi um dos idealizadores do Escola Sem Partido. E aí vamos, qual foi o resultado dessa análise, dessa escavação feita a partir das fontes derivadas? No Brasil, o discurso da extrema-direita se materializa na negação da educação escolar em múltiplos aspectos, cabendo aí reformular não discurso de negação, mas discursos da negação da educação escolar da extrema-direita, isso no plural, porque chegamos à conclusão que ocorre a negação da escola como instituição, tentando enfraquecer a LDB, negação do professor como autoridade, com a questão da fiscalização, negação da diversidade, combate à ideologia de gênero, negação do conhecimento das ciências, teorias conspiratórias, negação da participação da família, né, oposição à autonomia pedagógica em nome dos valores da família, então, uma negação da participação das famílias junto aos professores e à escola, negação da tolerância religiosa, impondo uma visão religiosa específica,
no caso dos neoconservadores, e negação da escola como espaço crítico. Aqui, nós elencamos as séries enunciativas, como eu já expliquei anteriormente, da doutrinação, vitimização, equiparação, intimidação e proteção. E aqui nós temos, né, o resultado como uma forma de ter contemplado o que nós colocamos nos objetivos. A identificação dessas séries foi possível pela eficácia da metodologia da análise arqueológica do discurso, que exigiu a delimitação do campo de análise. Para analisar o discurso nas redes sociais, foi crucial identificar os sujeitos e mapear os espaços, os projetos de lei. Após essa etapa, iniciou a análise das fontes para recolher os artefatos discursivos. O mapeamento das fontes reitoras e derivadas demarcou a instância, o local, levando os achados, as séries enunciativas. Na perspectiva arqueológica, o discurso é estruturado por séries enunciativas, cuja regularidade, que distingue de outros discursos, constitui a ordem discursiva da extrema-direita, né? Foucault sugere a árvore de derivação para descrever os achados, onde nós temos ali, nas raízes, as fontes reitoras, né, e a derivação dessas fontes reitoras, que são os galhos. Como vocês poderão ver aqui, a árvore de derivação das fontes reitoras, tendo aqui os projetos de lei. A partir dos projetos de lei, nós chegamos a séries de signos, né, a combater a doutrinação, antissocialismo, anticomunismo, controle, deslegitimação, controle do trabalho docente, neutralidade, imparcialidade, ideologia de gênero. E aqui nós temos o campo associado do neoconservadorismo, neoliberalismo e do tradicionalismo. Aqui houve, né, o que chegou como documento para vocês. A árvore de derivação das fontes derivadas está diferente, mas nós vamos atualizar no documento. Então, nós temos aqui, das fontes derivadas, as Big Techs, né, as postagens nas redes X e Facebook. E aqui nós tivemos as séries enunciativas da doutrinação, vitimização, equiparação, intimidação e proteção. E os protagonistas, ou seja, os sujeitos da extrema-direita a partir desses vários papéis, né, o conservador, o cristão, o patriota, e os projetos de educação idealizados por esses grupos, né, a partir da metapolítica, que é a política realizada no campo digital. Nós tivemos aí também, por exemplo, a escola sem partido, a frente parlamentar contra a doutrinação da escola, o homeschooling, foi alguns desses exemplos. E aqui nós temos o metaverso discursivo, onde esse metaverso discursivo foi uma proposta de tentar sistematizar a dispersão desses discursos, né? Onde nós temos roteiristas e protagonistas, roteiristas quem elabora, e os protagonistas deputados, influencers, que fazem a circulação desse discurso. Só que, como eu falei, eles não necessariamente comprometidos com a verdade, mas existe um processo de engajamento. Isso ocorre dentro das mídias digitais, é importantíssimo compreender o algoritmo e o público-alvo, que seriam esses que recebem essas postagens. Nas considerações finais, a presente dissertação propôs analisar o discurso negacionista da extrema-direita sobre a educação escolar no Brasil, fundamentada na análise arqueológica do discurso de Michel Foucault. O estudo conclui enfaticamente que o negacionismo constitui uma ordem discursiva de negação da própria escola moderna e da ciência, transcendendo críticas pontuais ao sistema de ensino. O discurso tem como articulador central a noção de doutrinação ideológica e se estrutura em torno das séries enunciativas de vitimização, equiparação, intimidação e proteção correlacionadas ao conservadorismo moral, neoliberalismo e anticientificismo. A disseminação se dá pela instrumentalização sofisticada das redes sociais, X, né, e o Facebook, e pela criação de um metaverso discursivo com protagonistas, roteiristas e mídias, onde os algoritmos digitais amplificam a polarização. Essa articulação entre práticas reacionárias e o ambiente digital é o que distingue dos movimentos anteriores, como fascismo e nazismo, e a pesquisa ressalta a urgência de defender a ciência, a filosofia e as humanidades, conclamando uma resistência crítica a favor da função social emancipadora da educação escolar. E aqui, finalizando mesmo, eu trago as limitações, a aprofundar a investigação das alterações nas políticas de privacidade dessas plataformas, o papel dos algoritmos, né? Existe uma proposta da gente discutir, por exemplo, sobre o algoritmo enunciativo e como investigar as condições de produção e circulação do discurso, examinando como o algoritmo se articula com o conteúdo linguístico,
Os efeitos práticos dos projetos de lei na gestão escolar e, por fim, a análise das interações do público-alvo insere-se em um campo dinâmico e necessário como o discurso da extrema-direita. E um outro ponto importante que eu acho necessário destacar é porque, durante esses 2 anos, mesmo na tentativa diária de me apropriar da análise arqueológica do discurso, é algo que está em constante movimento, né? E talvez eu não tenha me apropriado como deveria. Então, isso é um reconhecimento que requer um maior aprofundamento, talvez no doutorado, enfim, mas que isso resultou, por exemplo, em algumas alterações no texto, resultou, por exemplo, em algumas modificações no decorrer do processo da pesquisa. Mas é isso, eu agradeço a todos e a todas, e finalizo por aqui. Acho que excedeu um pouquinho do tempo. Ok, Haroldo. Bom, concluída essa parte, esse momento de defesa com a fala do mestrando Haroldo, nós passamos imediatamente a palavra para os membros examinadores, a começar por aquele que é mais distante de nós, que é o professor Dorival. Posteriormente, o professor Marcos, e depois a professora Aline. Mas, considerando a presença também do Antônio como um examinador externo, então a gente vai contemplar aí, após a fala do professor Dorival, também a fala do professor Antônio, enquanto examinador externo. Dorge com a palavra. Ok, Arenildo, obrigado. Bom, primeiro eu quero dar boa tarde, né, para os colegas aqui presentes, né, o professor Marcos Ângelo, a professora Aline, o professor Antônio Campos, e agradecer ao professor e mestrando Haroldo, ao professor e orientador Arenildo pelo convite, certo? Falar que é uma alegria, uma satisfação, e ainda mais do que isso, né, um caminho, uma possibilidade de aprendizagem, né? Lendo a sua dissertação, Haroldo, eu aprendi muita coisa, me lembrei de outras, me pasmei com outras, que embora a gente saiba, quando a gente vê assim, gente, como a gente é normatizado, como a gente é capturado, né, por esse sistema de rede, né, por esse esquema de Big Tech, e naquela hora que você estava falando do celular, a hora que você acorda, durante o dia, a hora que você vai dormir, e eu estava com o celular em cima da mesa, peguei o celular, assim, afastei de mim, disse, vai para lá, só com isso. Mas assim, gente, foi um prazer, como eu falei, a leitura da sua dissertação, me provocou muitas inquietações, né? Isso é muito bom. E, nesse sentido, parabenizo, né? Tanto o mestrando quanto o seu orientador pelo trabalho em si, um trabalho grandioso, pelo percurso, né? Um percurso que deve ter dado muito trabalho, arrancado muito suor, e pelo seu resultado. Então, como eu falei da planificação, reafirma aqui que o seu texto, Haroldo, ele é muito bem escrito, né? Apresenta uma escrita clara, objetiva e sensível. E quando eu pego um texto bem escrito, sempre do professor Antônio Carlos Pinheiro, no período do meu mestrado aí na UFPB, que ele dizia assim, a academia trata muito bem quem escreve muito bem. E você escreve muito bem e eu espero que a academia lhe trate muito bem, certo? A leitura do texto completo da dissertação demonstra o quanto esta foi bem cuidada, né? Quando a gente olha assim para a estruturação, para a organização, né? Você vê ali um zelo, né? Um cuidado com o fazer da coisa, né? Ele apresenta uma organização concatenada entre as partes que a compõem, né?
guardando coerência entre título, objeto de estudo, questão de estudos e objetivos, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. E, neste caso, ressalto o bom modo que você tratou a questão central da sua dissertação e todas as questões, né, suscitadas a partir dessa, né, derivada delas, apresentando-as, descrevendo-as, justificando-as, né, e explicando-as de forma muito contundente. E isso demonstra exatamente o seu zelo, né, e o cuidado com o trato acadêmico, né, do estudo. Então, por isso também aqui vai meus parabéns. Outro ponto que destaco no seu trabalho, e aí eu fico pensando no que você falou há muito pouco sobre a apropriação do esquema metodológico teórico, né, de Foucault, a análise arqueológica do discurso. Eu acho que você fez uma análise extremamente interessante, né, você fez um emprego, né, de toda a referencialidade, de toda a materialidade da análise arqueológica do discurso de Foucault de modo muito potente, né, de modo inteligente e de modo muito competente. Então, assim, eu acho que eu estou pensando um pouco diferente de você quando você fala sobre o seu trato, né, com a análise arqueológica do discurso. E Foucault não é um intelecto fácil, porque cada livro é um livro, né? É um livro, não tem um contínuo. Cada processo de pesquisa que ele desenvolve é um processo único. E aí, sempre, é um dos textos que eu acho mais bonitos do Foucault e que eu acho mais bonito da história do pensamento, que é aquela introdução da história da sexualidade 3, num tópico chamado Modificações, que ele vai falando como ele criou um projeto e ele foi tateando, ele teve que voltar, começar do novo, e ele fala disso, né, que muitas vezes o cientista ele só explicita, ele só publiciza o sucesso, né, as tentativas fracassadas, os perrengues, as dificuldades, isso pouco aparece. E, inclusive, nesse caso, ele, né, ao tempo que ele ia construindo o seu próprio pensamento e o seu próprio modo de pensar, de pesquisar, ele ia se refazendo. Então, estudar Foucault é um refazer-se constante a cada leitura, né? É uma... Você acha que capturou Foucault, quando você vai ler, não. Foucault que você capturou já não tem mais, já é outro e nunca é uma coisa fácil, certo? Então, eu parabenizo você também por isso, né? Pelo emprego potente, inteligente, competente, né? Que você faz com a análise arqueológica do discurso, né? E aí de fato, conforme a acepção de Michel Foucault, né? Para descrever e analisar o seu objeto de estudo. Uma coisa que eu achei muito interessante também, que você coloca, né? Você também falou há pouco tempo, porque você traz o apontamento tanto das limitações que você reconhece no seu trabalho, eu acho que isso é muito importante, porque isso potencializa um outro elemento que você também destaca no seu texto, né, que é os possíveis desdobramentos da sua pesquisa para a elaboração de outras pesquisas, né? E você anuncia isso de modo muito categórico, falando que o ponto final do texto da dissertação não é o ponto final da pesquisa, né, sobre esse tema, né, com outras questões, com outros elementos. Então, eu achei isso também muito interessante. E assim, Haroldo, tem pouquíssimas coisas que marquei que me trouxeram algum tipo de indicação, certo? Que, digamos, talvez ajudem a melhorar o seu texto, né, mas eu não tenho certeza disso, porque o seu texto já é muitíssimo bom, certo? Então, aqui eu vou assinalar as coisas que eu fui percebendo, e aí eu fui anotando para aqui para você, certo? Mas, assim, não é nada de tão importante, de tão fundamental. Mas, bora lá. Na página 11, você escreve o seguinte: a escolha do objeto de pesquisa
o discurso de negação da educação escolar da extrema-direita em redes sociais no Brasil. Questão-problema: que elementos enunciativos constituem o discurso negacionista da educação escolar promovido pela extrema-direita em redes sociais do Brasil? A partir dessa indagação, define-se os objetivos. Objetivo geral: analisar o discurso negacionista sobre a educação escolar promovido pela extrema-direita nas redes sociais. Aí, na sequência, você diz: a investigação foca na análise de projetos de lei de viés ideopolítico apresentados no Congresso Nacional entre 18 e 2025, fontes reitoras, como o foco da tua pesquisa. Aí, quando você olha o que você coloca sobre a escolha do objeto de pesquisa, sobre os seus objetivos e tudo mais, aí eu dei uma estranhada. Aí eu perguntei por que se está enunciado isso. E, claro, eu li desde o texto da qualificação e eu entendo perfeitamente, você responde isso, explicita isso, esclarece isso muito bem. Mas aí eu fiquei pensando, quem está pegando o texto para ler pela primeira vez, se isso causaria algum estranhamento. Então, assim, é uma coisa só para você pensar. Não creio nem que necessite fazer nenhuma alteração. Mas como isso chegou para mim, certo? Eu estou aqui relatando para você, para os colegas. Porque a questão é, se o objeto de estudo se refere ao discurso nas redes sociais, por que a investigação foca na análise de projetos de lei, certo? Ainda na página 11, você diz o seguinte: a dissertação está estruturada em 4 capítulos. Aí, eu, olhando para o que diz a ABNT, eu me perguntei, mas não seria sessões, ao invés de capítulo, certo? Mas aí é uma questão de formatação e é uma questão também de ver qual é a formatação que o PPGE, do Centro de Educação da UFPB, toma, né, como referência. Mas também, como eu vi isso, trouxe para te dizer. Na página 14, você diz o seguinte: dada a complexidade do fenômeno em questão, é imprescindível apresentar a abordagem teórico-metodológica que fundamenta esta pesquisa, a análise arqueológica do discurso, E aí eu fiquei me perguntando, mas apresentar a abordagem teórica metodológica não deve imperar em todo o trabalho acadêmico, ainda que a questão de estudo não seja tão complexa? Aí é que eu me pego exatamente na justificativa que você dá, né, para apresentar a abordagem teórico-metodológica, certo? Na página 15, você coloca o seguinte: com efeito, a análise do discurso de diferentes modalidades discursivas, a exemplo da ordem discursiva da extrema-direita, se torna imprescindível, pois permite compreender os fatores que contribuem para a ascensão do extremismo nas redes sociais e seus ataques à educação escolar. Isso aqui não é nada para você em si, mas como chegou na minha cabeça, eu também estou colocando, né? Então, é aqui, não é necessariamente, né, como eu falei, uma questão para você, mas lendo essa afirmação, eu pensei nas críticas feitas a Foucault, do tipo, e então, tudo é discurso? E aí eu lembrei das práticas não discursivas, também tratadas por Foucault, e tudo isso é exatamente nessa partezinha que você diz, pois permite compreender os fatores e tal. E eu fiquei me perguntando, permite de modo geral, de modo parcial, pensando exatamente na questão das práticas não discursivas, que também constrói, né, os seus objetos, né, de trato. Aí tem uma outra coisa aqui que, de fato, é preciso corrigir, mas é só cosmética mesmo. Você diz o seguinte, na página 77: um dos primeiros sociólogos modernos a discutir sobre esse assunto foi Emile Durkheim, no seu livro Educação e Sociologia, publicado entre os anos de 1858 e 1917. Esse período é um período de vida do Durkheim, não é o ano de publicação da obra, certo? Aí eu acho que isso é uma coisa que, de fato, você precisa
ver. Uma outra coisa que eu acho que você precisa ver, mas eu acho que é muito mais uma questão da escrita, na página 78, você diz o seguinte: o filósofo Karl Marx, com a sua crítica ao capitalismo, começa a influenciar diversas áreas do conhecimento, inclusive a pedagogia. Temos aí o surgimento da pedagogia crítico-reprodutivista. Do jeito que está colocado aqui, parece que Marx pensou a pedagogia e, a partir da pedagogia, do pensamento de Marx, veio a pedagogia crítico-reprodutivista. Aí, quer dizer, as pedagogias crítico-reprodutivistas, né, pelo menos a partir de Saviani, ela vai começar nos anos de 1960, 1970. Então, acho que é o modo como está posto, né, como você escreveu, que dá a entender que a primeira pegada, digamos assim, né, do pensamento marxista para a pedagogia é a pedagogia crítico-reprodutivista, né? E aí eu fiquei lembrando, pensando de todas as pedagogias, né, de cunho marxistas que vieram muito antes, né, da pedagogia crítico-reprodutivista. Então, acho que também é uma coisa para você ver. Então, essas eram as questões, assim, de cunho mais geral, certo? Quanto ao negacionismo, eu achei muito interessante, porque, como eu falei antes, né, você traz a questão, as questões derivadas, e você vai apresentando, descrevendo, explicando, justificando, tudo muito, muito bem colocado, né? Eu, como já disse, achei bastante interessante, potente, organizado, né? Mas a questão com o negacionismo, para mim, ainda permanece. E não creio que seja em relação à sua dissertação, nem em relação a você. Eu acho que é muito mais uma questão de compreensão conceitual. E aí, nesse sentido, né, como você colocou na sua apresentação, né, a partir da página 147, você coloca de modo muito pontuado a questão, né, que eu chamei aqui pressuposto de negações da educação escolar, e você faz isso de modo muito oportuno, né, muito legal. Mas tu traz uma citação do Apple que diz o seguinte: a educação escolar ocupa lugar central na luta entre diferentes projetos de sociedade. Conforme afirma Apple, o currículo não é neutro, mas o resultado de disputas políticas, culturais e econômicas. A tentativa da extrema-direita de capturar o espaço escolar visa controlar a formação dos sujeitos, impedindo a construção de uma consciência crítica e democrática. Quando eu penso a questão da negação da educação escolar, assim, no geral, de modo generalista, isso me pega, porque, assim, primeiramente, não há uma negação, na minha compreensão, da educação escolar, porque eles estão disputando o espaço da escola, né? A extrema-direita, com todos os seus ataques, toda a sua verborragia, toda a sua hipocrisia, né? Tudo de terrível que a gente conhece e entende, mas eles estão lá disputando, né, a educação escolar. Então, como é que eles estão disputando algo que eles negam, certo? E aí eu fiquei me perguntando, mas a negação da educação escolar é a negação da educação escolar em si, ou a negação de uma perspectiva de educação escolar, que é que hoje a gente está estabelecida e ainda está lutando, né, para estabelecer melhor, que é uma educação republicana, uma educação moderna, uma educação crítica, uma educação diversa, uma educação inclusiva. Então, assim, a educação é a educação escolar como um todo, ou é a perspectiva de educação popular? E aí eu fiquei pensando também, nas minhas leituras, sobre
educação neoliberal e de uma pesquisa que eu fiz há uns anos atrás, buscando também, utilizando esse mesmo referencial que você utilizou, centrando em três personagens, né, da educação brasileira que assume o viés neoliberal. A Guiomar Ramos de Mello, a Maria